E aí, jovens vencedores, tranquilos? Bora para mais um vídeo? Dessa vez em Êxodo capítulo 16. Nós vamos começar esse capítulo que ele é recheado de lições preciosas para nós. E eu vou dividir, na realidade, essas lições em três partes, em três vídeos diferentes. A primeira, nós precisamos ler ali o comecinho para entender aqui o contexto. Lembrando, né, de 2 semanas atrás nós falamos sobre as águas, né, que se tornaram doces lá em Mara. Elas eram amargas, se tornaram doces. Deus proveu de uma forma miraculosa a água para aquele povo sedento no meio do deserto. E agora eles começam a passar fome, né? Eles estão famintos ali no meio do deserto. E diz ali a partir do versículo 1, no capítulo 16, partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Aqui nós vemos de novo mais um episódio de ingratidão do povo de Israel. Eles estavam passando ali pelo deserto, passando fome, passando provações. Lembrando que deserto é sempre uma ilustração, é sempre um tipo de uma situação de provação na Bíblia. Então, quando nós falamos que nós passamos por desertos, é disso que a gente está querendo dizer, sobre provações, e todos nós passamos por provações. Na realidade, a grande pergunta que nós sempre queremos fazer é: por que, Deus? Mas essa não é a pergunta certa a se fazer, é: Deus, o que o Senhor está querendo me ensinar neste momento de provação? Nossa tendência é sempre nos colocar acima de Deus, tentando entender Deus, tentando entender o porquê, como se a resposta, o motivo, a razão pelo qual estamos sofrendo fosse tirar o sofrimento de nós. Mas é pelo contrário, Deus ele nos chama a buscá-lo e aprender as lições que Ele quer nos passar, para que cresçamos em maturidade espiritual e cresçamos à imagem do Filho de Jesus. Ou seja, as provações vêm na nossa vida, essa é a primeira lição, para que possamos crescer em humildade, em fé, em amor por Deus e Sua Palavra. E elas não vêm para destruir a gente, elas vêm para nos trazer mais perto do Todo-Poderoso. Mas em meio a essa ingratidão, nós precisamos também tirar uma lição importante, que eles se questionam: olha, quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito? Estávamos sentados junto às panelas de carne, comíamos pão à vontade. Eles começaram a achar na escravidão lá do Egito, onde eles apanhavam, onde eles eram maltratados, onde eles serviam como escravos, algumas vantagens. E assim na nossa vida espiritual, a gente começa a olhar para a nossa velha vida, nossa velha natureza, quando éramos escravos do pecado, escravos das paixões deste mundo, escravos de Satanás. E começamos a achar algumas vantagens às vezes, no meio das nossas provações. Como era melhor não servir a Deus, como era melhor viver no mundo, eu tinha tantos prazeres, eu era rico, eu tinha tudo o que eu queria. Mas a grande verdade é que eram coisas apenas ilusórias, passageiras. Nós precisamos nos agarrar à graça de Deus no meio das provações. E é exatamente isso que Ele faz, apesar da ingratidão e da murmuração do povo. Diz o versículo 4 que: então o Senhor disse a Moisés: eis que farei chover do céu pão para vocês, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia. Deus ele envia uma graça tão maravilhosa para esse povo que não merecia, e envia o maná. O maná é exatamente a pergunta que os filhos de Israel fazem, né, quando viram aquelas sementinhas, né, brancas ali, bem pequenas, que eles perguntaram assim: o que é isso? E em hebraico a transliteração significa maná. E o maná, como diz ali o versículo 15, seria o pão que o Senhor deu a eles para comerem. Ou seja, eles estavam pedindo pão e Deus proveu o pão. E o que é mais maravilhoso, Ele proveu para cada dia. Cada dia. Nós vamos falar sobre isso no próximo vídeo. Mas o que eu queria que você entendesse é que todos os dias, então, pela manhã, eles deveriam ir até um local especial ali, que o orvalho do dia iria deixar o pão trazido do céu. Algo miraculoso, algo espetacular que Deus faria. Esse pão, como a gente vai ver no versículo 31, ele era como uma semente de coentro, branco e com gosto de bolo de mel. Era um gosto assim especial, feito personalizado, de forma muito graciosa para o povo de Israel se alimentar todos os dias. E eles pegavam esse pão, se alimentavam, teriam que ir todos os dias ali. Agora a questão é o seguinte: quando nós lemos no Novo Testamento, lá em João 6 especificamente, nós conseguimos ver uma coisa muito curiosa, que Jesus ele vai fazer alusão a esse texto, dizendo que na realidade
Ele é o pão do céu. Ele é o maná. O maná que aquele povo comeu no deserto era perecível. Todos os dias eles tinham que pegar de novo. Eles tinham que comer e continuavam com fome. Tinham que no outro dia comer novamente. Este pão, como Jesus diz, é um pão eterno, que aquele que comer dele não terá fome novamente. Além disso, o pão, o maná, era um pão físico. Era um pão que você precisava para se alimentar fisicamente, para sustentar o seu corpo. Este pão que Jesus estava oferecendo era um pão espiritual, que sustentava o espírito. E não somente isso, mas quando Jesus fala sobre o pão, ele está se dirigindo ao seu corpo que seria entregue no lugar dos pecadores. Ou seja, ele ofereceria o seu corpo. E na realidade, aquele que comer deste corpo, ou seja, aquele que se apropriar deste sacrifício que Jesus fez, então terá a vida eterna. Como Jesus diz lá em João 6, versículo 35, ele diz: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. E aí ele continua, a partir do versículo 47, em verdade, lhes digo que quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram maná no deserto e morreram. Esse é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou um pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Aqui Jesus está dizendo o seguinte: olha, aquele pão que vocês comeram no deserto há muito tempo, ele era um símbolo, ele apontava para mim. Porque quando vocês comerem de mim, vocês não precisarão comer todos os dias. Vocês não precisarão vir novamente até mim, porque basta uma vez em que você me recebeu, você tem a vida eterna. Nós vamos falar nos próximos episódios sobre a necessidade de comer de Cristo todos os dias, de comer da sua palavra. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: a partir do momento que você creu em Cristo e entregou a sua vida a Ele, você tem a vida eterna. Você não tem mais fome. O mundo está faminto, está sedento. O mundo como se estivesse passando por um deserto, morrendo de fome, se contentando com migalhas, quando a gente está diante do próprio Cristo, que é suficiente para matar a fome de todo aquele que for até Ele. Meus irmãos, essa é a grande notícia. Essa é a graça de Deus, que entregou o seu Filho, que morreu no madeiro, entregando o seu próprio corpo flagelado, moído por nós, para que, se nós nos apropriarmos dele, nós possamos ter a vida eterna. Você já experimentou do pão da vida? Que Deus te abençoe. Falou.